Davi fez estas recomendações a seu filho Salomão: meu filho, eu vou seguir o caminho de todos, ponto final. Quanto a ti, coragem, seja homem. Vou repetir. Davi, estando prestes a morrer, fez este aconselhamento para Salomão seu filho: Salomão, meu filho, papai vai seguir o caminho de todos, mas quanto a ti, coragem, seja homem. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Davi é um dos maiores homens da história da Bíblia. Davi era filho de Jessé. Davi tinha 7 irmãos: Eliabe, Abinadab, Sama e os outros 4 que a Bíblia não fala o nome. A Bíblia e a história nos diz que os 7 irmãos de Davi eram altos, magros, fortes, musculosos, cabelos longos e negros. E a história diz que Davi era baixinho, ruivinho, sardentinho. Mas Davi, mesmo ele sendo diferente dos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Embora humanamente Davi não tinha as condições físicas, embora talvez Davi não tinha as aptidões físicas, embora talvez Davi não tivesse a inteligência, a força, o preparo físico, o preparo para a guerra que os seus irmãos tinham, Deus escolheu Davi para ser rei. O que isso significa para mim e para você? Que embora talvez tenha gente mais capacitado na sua casa, talvez os seus irmãos sejam melhores capacitados do que você, talvez na sua família tenha gente com mais dinheiro do que você, eu quero dizer para você que Deus não olha as aparências, mas Deus olha o coração. E se você está aqui hoje, você é um escolhido por Deus. Você não caiu aqui de paraquedas. Talvez você achou que você veio porque alguém te convidou, porque alguém te chamou, ou talvez até mesmo que a sua mulher te mandou para cá. Mas eu quero dizer, olhando para você hoje, que se você está aqui, Deus escolheu você. Aplauda isso em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado: você é um escolhido por Deus. Fala para quem está do outro lado: você é um escolhido por Deus. Fala para quem está atrás, na frente: você é um escolhido por Deus. Davi então é um homem escolhido por Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele é o único homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não fala de nenhum outro homem segundo o coração de Deus, mas apenas Davi. Davi foi o maior rei, um dos maiores reis que Israel já teve. Davi foi o maior general de guerra que Israel já teve. Davi foi o maior governador, aquele que lutou mais batalhas e venceu mais vitórias. Davi foi quem compôs mais de 70 salmos da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 50, o Salmo Misereres Cordes, Senhor, retirai tudo de mim, mas só não retirais de mim o seu Santo Espírito. O Salmo 90, porque se 11 mil homens levantarem contra mim, 1000 cairão de um lado, 10 mil do outro, mas eu não serei atingido. Ou seja, Davi era o cara. Fala para quem está do seu lado: Davi era o cara. Não, fala para quem está do outro lado: Davi era o cara. Veja, Davi foi eleito rei, saindo do quartinho do fundo da casa de seu pai Jessé. Ele se assenta no trono de Israel. Ele vai governar mais de 2,5 milhões de pessoas. Sobre o comando de Davi está as 12 tribos de Israel. Davi é o homem segundo o coração de Deus, o maior general, o maior governador, o maior rei e o homem que compôs mais de 70 salmos da Bíblia. Isso mostra para mim e para você que Davi é não, horrível. Davi é o cara. Mas tem um porém. A história nos diz que um belo dia Davi levantou pela manhã e Davi falou: eu acho que eu não preciso mais rezar. Davi falou: eu agora já estou fortinho, afinal de contas eu já faço parte do terço dos homens há 15 anos. Então eu acho que hoje não tem problema eu não ir. Eu vou faltar. Eu estou cansado, eu trabalhei demais, afinal de contas eu trabalho demais, eu sou filho de Deus e eu também preciso descansar. Fala para quem está do seu lado: parece você isso?
Davi falou, um dia, Davi falou, hoje eu não vou para a guerra. Davi falou, levantou, eu já rezo, eu já tenho intimidade com Deus, eu já tenho generais, eu já tenho homens, deixa o povo rezar. Hoje eu não vou rezar, eu vou descansar. Fala para quem está do seu lado, um dia. Quantos dias que Davi falou que não ia rezar? Um dia. Um dia Davi levantou pela manhã e falou, hoje eu não vou para a guerra, eu vou ficar em casa. A Bíblia vai dizer então que todos os homens foram para a guerra e Davi ficou em casa. E a Bíblia diz que Davi levantou à tarde, ou seja, Davi dormiu a manhã inteira. E Davi ficou em casa de pantufa, de roupão, falou, não vou para a guerra hoje, vou ficar descansando. Afinal de contas, eu preciso descansar. E a história vai dizer que Davi levantou, falou, vou dar uma volta pelo palácio. Quando Davi chegou na sacada do seu palácio, lá embaixo tinha uma piscina. Quando Davi olhou a piscina do seu palácio, tinha uma mulher tomando banho, e uma mulher tomando banho peladona. O nome dessa mulher, Bersabeia. A Bíblia diz que Davi, ele é tomado por uma paixão avassaladora por esta mulher. Davi chama os empregados e diz, vem cá, ei, vem cá todo mundo, fala para mim, quem que é aquela mulher lá? E os empregados falou, meu rei, ela é Bersabeia. E Davi falou, mas ela é solteira? Os empregados falou, não, ela é casada com um homem do seu exército, chamado Urias. E Davi falou, mas eu não quero saber, me entrega ela, porque eu quero namorar com ela, eu quero me deitar com ela hoje. E os empregados falaram, mas meu rei não pode, o senhor é casado, ela também é casada, isso é adultério. Davi falou, eu não quero saber, me entrega essa mulher, porque eu quero deitar com ela. E então os empregados obedeceram, porque o rei não manda, o rei não pede, o rei manda. Trouxeram a mulher, Davi se deitou com Bersabeia, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei, o maior governador, o homem que escreveu mais de 70 salmos. Um dia que ele ficou sem rezar, ele cometeu um adultério. O tempo passa, uma semana, Bersabeia vem no palácio. Davi, meu rei, tenho uma notícia para o senhor. Sabe aquela namorada que nós demos? Davi, Bersabeia falou, então, estou grávida. Fala para quem está do seu lado, deu ruim para Davi. Acompanhe essa história agora. Davi falou, mas não pode, porque se fosse descoberto o adultério de Davi, Davi seria apedrejado em praça pública, e ele perderia o trono de Israel. Davi falou, não, mas eu sou o cara. Davi falou, já sei, vou armar um plano. Davi pegou e mandou uma carta para Joabe. Davi mandou uma carta para quem? Horrível, Davi mandou uma carta para quem? Joabe é general do exército de Davi, grave esse nome. Davi mandou uma carta para Joabe, falando, Joabe, manda Urias para casa. Urias, ele é um soldado tão bom, que eu quero dar um jantar para ele aqui no palácio. Joabe não entendeu nada, mas o rei não pede, o rei manda. Joabe mandou Urias para casa. Quando Urias chegou, Davi chamou Urias no palácio, falou, Urias, você é um soldado tão bom, que hoje eu vou deixar você ir para sua casa. Então, Urias, você está muito tempo na guerra, você está cansado, vai para sua casa, deita, namora com a sua esposa, porque você é um soldado muito bom. Qual que era a estratégia de Davi? Davi falou, eu mando Urias para casa, a mulher fala que está grávida, e para qualquer conversa, o filho é de quem? Do marido que veio para a guerra e namorou com a esposa. Davi falou, problema resolvido. Davi falou, vai Urias para casa. Davi foi deitar tranquilão, Davi dormiu, roncou, babou. Quando o dia amanhece, os empregados vêm, Davi fala, quem que foi? Urias, Davi fala, quem que tem Urias? E os empregados falam, Urias não foi para casa, Urias dormiu na escadaria do palácio. Davi falou, traz Urias para mim. Urias, por que você não foi para casa? Eu mandei você para casa, meu filho. E Urias falou, meu rei,
eu não poderia dormir com a minha esposa, porque enquanto eu estivesse me banqueteando nos braços da minha esposa, os meus companheiros de guerra estão morrendo na guerra. Então eu não faço isso, Davi, eu preciso honrar os meus companheiros. E Urias falou: não vai ter jeito. Davi falou: vou ter que armar outro plano. Davi reuniu os empregados, falou: bora fazer um banquete para Urias, porque esse cara é honrado demais. Durante o banquete, Davi embriagou Urias. Davi socou vinho em Urias. Davi falou, agora bêbado, Davi falou: Urias, vai para casa, meu filho. Falou: o cara está bêbado, não vai lembrar. Davi falou: agora Urias vai para casa, está bêbado, namora com a mulher, problema resolvido. Fala para quem está do seu lado: problema resolvido. Davi foi dormir tranquilo. Quando o dia amanhece, os empregados vêm: Davi, Urias. E Davi fala: que foi Urias agora? Davi, Urias estava tão bêbado, que dormiu aqui na porta do palácio. Fala para quem está do seu lado: deu ruim. Davi então agora chama Urias. Fala: Urias, por que você não foi para casa? E Urias falou: meu rei, senhor, eu não consegui. Davi agora vai escrever um bilhete com a própria mão. O que está escrito neste bilhete? Para quem é este bilhete? Joabe. Você lembra quem é Joabe? O general do exército. Davi escreve um bilhete para Joabe, escrito assim: Joabe, Urias não pode mais voltar para casa. Urias precisa morrer no campo de batalha. Ponha Urias na linha de frente da batalha, e se ele morrer, me avisa, que eu vou enterrá-lo com honras celebrais de grande soldado da guerra. Davi pegou o bilhete, dobrou, selou o bilhete com o seu anel, o seu sinete, entregou na mão de Urias. E Urias voltou para a guerra, levando em mãos a sua sentença de morte. Urias chega lá, entrega o bilhete para Joabe. Joabe abre, não entende, mas o rei não pede. O rei manda. Joabe então colocou Urias na frente da linha da batalha, e Urias é morto em batalha. Veja, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei, maior governante, homem que escreveu todos os salmos, quantos dias ele ficou sem rezar? Quantos dias? Agora ele cometeu um adultério e agora um assassinato. Davi falou: traga o corpo de Urias para cá, eu vou enterrar Urias com honras que todo soldado merece, e para todo governo, tirando os empregados do palácio, ninguém sabe que Urias não foi para casa. Então eu enterro o falecido e acolho a viúva e o órfão, porque o rei é muito bondoso. Fala para quem está do seu lado: problema resolvido. Davi assim fez, enterrou Urias, acolheu Bersabeia, ela estava grávida, para qualquer informação o filho era de Urias, e todo mundo falou: nossa, como o nosso rei é bondoso, como Davi é um homem bom. Fala para quem está do seu lado: problema resolvido. O menino nasce, 3 anos se passam, Davi está andando pelo palácio de peito estufado. Davi falou: esse cara sou eu. Eu fiz merda, deu B.O., mas está tudo resolvido. De repente Deus levanta um profeta chamado Natã. Natã vai até o palácio de Davi e diz: Davi, preciso conversar com você. E Davi fala: o que foi, Natã? E Natã conta uma história assim: Davi, digamos que no seu reino existe um homem muito rico. Este homem tem várias cabeças de gado. Esse homem vai receber uma visita, e este homem poderia matar qualquer um dos seus bois para fazer um banquete para a sua visita. Mas ao receber a visita, meu rei, este homem pulou o quintal do vizinho e pegou o único gado que o vizinho tinha, matou este gado e fez o banquete para a sua visita. O que, meu rei Davi, um homem como esse deveria acontecer com ele no seu reino? E Davi falou: isso não pode, blasfêmia. O homem tinha tudo, por que ele foi pegar o gado do outro? Já que esse homem fez isso, esse homem deve pagar 4 vezes mais. Quantas vezes mais? Quantas vezes mais? E Natã falou: meu rei,
eu preciso te dizer: este homem é o Senhor. O Senhor poderia ter todas as mulheres de Israel, mas o Senhor escolheu justamente a mulher de Urias. E já que o Senhor mesmo falou com a sua boca de pagar 4 vezes mais, o Senhor então vai pagar 4 vezes mais agora. Fala para quem está do seu lado: um dia. Fala para quem está do outro lado: um dia. Fala assim: um dia que você não rezar, vai dar BO. Fala assim: um dia que você não rezar, vai dar merda. Acompanha o que acontece agora. O tempo passa, o menino, filho de Davi com Bersabeia, adoece, febre. Davi chama todos os médicos de Israel, nenhum resolve o problema. E Davi então sabe que ali está começando a sentença de pagamento dele. E fala: mas Davi tem um problema. Aminon está apaixonado pela sua irmã, a sua outra filha, Tamar. Davi tinha 22 filhos, uma única mulher e 21 filhos homens. Aminon, um belo dia, fala: estou doente, e para a noite eu quero uma canjinha de frango. Aminon chegou na cozinha do palácio e falou: eu quero uma canja de janta, mas eu não quero que nenhum empregado me sirva, porque eu estou muito mal, preciso de cuidados. Então eu quero que a minha irmãzinha venha servir a sopa para mim. Os empregados não entenderam, mas obedeceram. Os empregados prepararam a sopa, chamaram Tamar. Tamar é a irmã de Aminon. Tamar, também inocente, não sabia de nada, entrou no quarto para levar a sopa para o irmão. E quando Tamar entra no quarto, Aminon tranca a porta e estupra a própria irmã. O dia amanhece, o pessoal vai em Davi: Davi, Tamar, Davi é sua filha. E Davi fala: que foi? E alguém fala: Davi, Tamar foi estuprada. E Davi fala: mas não pode, não se pode fazer isso com a mulher dos outros, não se toque mulher dos outros, quem foi que fez isso? E os empregados falam: quem foi, Davi? O seu filho Aminon. Davi queria ir falar com Aminon? Davi queria tirar satisfação com Aminon? Mas por que Davi não foi? Porque ele não tinha moral. Porque se ele chegasse a Aminon e falasse: Aminon, não se pode deitar com a mulher dos outros, o que Aminon responderia? Mas papai, o senhor deitou com Bersabeia. Então o que você precisa entender? O pecado tira a sua moral. Então tem muita gente cobrando a atitude dos filhos, das esposas, mas você não tem moral, porque você não é exemplo de vida. Quando você peca, o pecado tira a sua moral. Quem está me entendendo, diga amém. Naquela época, se uma mulher fosse estuprada, ela não podia mais morar com a família. Ela teria que sair do convívio familiar e morar com as prostitutas e com as meretrizes. Então Davi agora vê a sua filha Tamar, única filha mulher, saindo do palácio para morar com as prostitutas e com as meretrizes. E Davi pagou pela segunda vez. O tempo passa, Aminon fica andando de peito estufado no palácio. Agora aparece outro filho de Davi, nome dele, Absalom. Absalom chega um belo dia no palácio e fala: Aminon, você é um safado, sem vergonha, você estuprou a nossa irmã, você sabe que não pode fazer isso, quem é você para fazer isso? E Aminon falou: você não tem moral para falar isso comigo, o nosso pai Davi não nos corrigiu, quem é você? E a Bíblia diz que Absalom, no ímpeto de fúria, pegou a espada e atravessou a espada no peito do próprio irmão. Os empregados vão em Davi: Davi, Aminon está morto. Davi fala: como é que Aminon está morto? E alguém fala: ele foi assassinado. E Davi fala: mas não pode matar homem, gente, isso não pode fazer, a gente não pode matar gente inocente, quem fez isso? E os empregados respondem: o seu filho Absalom. Davi queria ir falar com Absalom, mas ele não foi, porque ele não tinha moral. Como é que ele falaria para Absalom: Absalom, não pode matar gente inocente? Mas ele tinha matado Urias. Fala para quem está do seu lado: um dia. E Davi pagou pela terceira vez. Absalom agora dá um golpe de estado em Davi. Absalom agora toma o trono de Davi, o seu pai.
E Davi agora sai escorraçado do reino de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem escolhido por Deus. Um dia que ele não vigiou, ele cometeu um adultério, um assassinato, e agora ele tem um filho morto, uma filha que foi estuprada e um outro filho morto, e agora perdeu ainda o trono de Israel. Nessa história toda, quem é que volta da guerra? Joabe, o general do exército de Davi. Joabe chegou e falou: que palhaçada é essa? O que está acontecendo aqui? E o povo fala: você não está sabendo, Joabe? Eles falam: não, o que aconteceu? E os empregados falam: Absalom deu um golpe de estado no próprio pai e tomou o trono de Davi. Absalom falou: eu não aceito isso, eu não vou me sujeitar a isso, vou vingar Davi. E a história vai dizer que um belo dia pela manhã, Absalom está cavalgando pelo jardim do palácio. Absalom tinha cabelo grande, a Bíblia diz que quando Absalom cavalgava, o seu cabelo subiu, enrolou num galho, o cavalo foi, Absalom ficou pendurado pelos cabelos na árvore, e nessa hora, Joabe vem por trás, pega a espada e atravessa o peito de Absalom. Os empregados vão em Davi: Davi, Absalom morreu. E eles falam: mas como? E eles falam: Absalom foi assassinado. E Davi fala: mas não pode, quem que matou Absalom? E os empregados falam: o seu general, Joabe. Davi queria ir falar com Joabe, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas ele não foi, por quê? Porque ele não tinha. Fala para quem está do seu lado: quando você peca, você perde a moral. Abre a boca, fala: quando você erra, você perde a moral. Fala para quem está do outro lado: um dia, meu irmão. Fala para quem está do outro lado: um dia, meu irmão. E Davi pagou quantas vezes? 4 vezes. Davi agora volta para o trono. Davi tem mais um filho. O nome deste filho? Salomão. Como é que é o nome desse menino? Salomão. Chegamos na leitura da nossa pregação. Davi agora está para morrer. Davi estando para morrer, a Bíblia diz que Davi então chamou Salomão, falou: Salomão, meu filho, o papai aqui vai seguir o caminho de todos. O que é isso? Papai está morrendo, papai já era, papai está passando dessa para melhor. Mas Salomão, meu filho, eu tenho apenas um conselho para te dar: coragem, seja homem. Fala para quem está do seu lado: seja homem. Não, fecha a cara, fecha a cara. Tem gente que já tem a cara feia, piora um pouco. Olha com a cara bem feia para quem está do seu lado e diga assim: seja homem. Fala para quem está do outro lado: seja homem. Fala para quem está atrás de você: seja homem. Qual é a ordem de Davi nesta manhã? Horrível. Qual é a ordem de Davi nesta manhã? Qual é a ordem de Davi nesta manhã? E eu quero dizer para você, essa pregação foi que Deus mandou eu fazer aqui. E se Deus mandou eu fazer essa pregação hoje, porque eu saí de Minas Gerais por causa desse encontro. Todos os demais que a gente fez aqui foi para desembocar neste encontro, mas eu viria para Araguaína mesmo se fosse só por causa desse encontro. E quando eu fui rezar para saber o que Deus queria falar para você que está aqui, a palavra que Deus me deu foi: seja homem. Ou seja, a mesma ordem que Davi deu para Salomão, hoje Deus mandou o Eduardo Oliveira sair lá de 7 Lagoas, Minas Gerais, para vir aqui em Araguaína, para olhar para você e dizer: seja homem. Ou seja, qual é a atitude que você tem que sair daqui? Qual é a ordem de Deus ao finalizar este encontro? É que você seja. É que você seja. É que você seja. Fala para quem está do seu lado: seja homem. Aplauda Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala para quem está do seu lado: seja homem, cara. Mas então você pode me perguntar: Eduardo, o que é ser homem? Ser homem não justifica pelo que você tem no meio das suas pernas. Ai, Eduardo, eu sou homem.
Eu tenho um pinto, 2 bolas. Mentira, filho. Isso te faz macho, não homem. E tem muito homem agindo como macho. E hoje é dia de você ser homem. E eu quero te dar 3 características de um homem de verdade. Você quer me ouvir, sim ou não? Sim. Você sabe quais são as 3 principais funções de um homem, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quer saber? Me pergunta. Não, horrível. Você vai dizer assim, ó, Eduardo, porque meu nome é lindo. Você vai dizer assim, ó, Eduardo, vírgula, para você respirar. Quais são as características de um homem? Ok? Vamos lá? No 3, para ficar bonito, todo mundo junto. Vai, 1, 2, 3. Horrível. Eduardo, vírgula, quais são as características de um homem? Vai, 1, 2, 3. Horrível, está me dando vontade de ir embora. O helicóptero de Nossa Senhora pode voltar para me levar, por favor? Eduardo, vírgula, quais são as características de um homem? Vai, 1, 2, 3. Repita comigo, função número 1, ser sacerdote. Qual é a principal característica de um homem? Ser? Vamos entender isso. Para nós estarmos aqui, e nós vivemos isso, presenciamos isso ultimamente na televisão, a Igreja Católica ela é composta por uma hierarquia. Então tem o Papa. Hoje nós estamos sem Papa, a sede está vacante, sé vacante. Nós estamos agora para iniciar o conclave nessa semana. Mas tem o Papa. Abaixo do Papa tem os cardeais. Abaixo dos cardeais tem os bispos. Abaixo dos bispos tem os padres. E depois vem diácono, enfim. E nós que somos leigos. O que é isso? Hierarquia. Dentro de uma paróquia, quem é a autoridade máxima? O sacerdote. É o pároco. Quem manda na paróquia? O padre. Quem celebra a missa? O padre. Quem é que toma as decisões? Se vai pintar, se não vai pintar? O padre. Quem é que diz se é hora de fazer festejo ou não? É o padre. Quem é a autoridade máxima de uma paróquia? É o padre. Tanto que o Dom Giovanni celebrará a missa hoje aqui, que é o bispo. Quando o bispo está presente, quem é que celebra a missa? O bispo, porque ele é a autoridade acima do sacerdote. Os padres co-celebram com ele. Mas quem é que está no centro da mesa? O bispo, que é a autoridade máxima. Na ausência do bispo, a autoridade máxima é o padre. Quando eu estou dizendo que a função principal do homem é ser sacerdote, é o que? Você precisa ser aquele que fala com Deus, tem intimidade com Deus, é ele que reza, é ele que ora, é ele que jejua para governar a paróquia para um bom caminho. Quem me ouve, diga amém. Quando eu estou dizendo que a função do homem é ser sacerdote, o que é isso? Quem precisa rezar na sua casa é você. Quem precisa entender da Bíblia é você. Quem tem que falar com Deus é você. Quem tem que ter intimidade com Deus é você. Então eu acho humilhante quando eu escuto mulheres dizendo: Eduardo, o meu marido não quer rezar. Eduardo, o meu marido não vem para a igreja. Eduardo, eu tenho que implorar para o meu marido ir para a igreja. E eu sei que tem homens que estão aqui, que veio de tanto que a sua mulher buzinou no seu ouvido, porque nem aqui você queria estar. O que precisa mudar? Você tem que ser o sacerdote da sua casa. A última palavra final é sua. Isso não é autoritarismo, isso é autoridade espiritual. Quando Deus botou o homem no Éden, Deus falou: cuidai do jardim, protegei-o, cultivai. O que é isso? É autoridade. Então quem tem que falar com Deus é você. E por que a sua vida tem tanto BO? Porque você não reza, você não fala com Deus, você toma decisões sem rezar, você troca de carro sem perguntar para Deus se é hora. E por isso você está endividado, por isso que seu carro está com mandado de busca e apreensão. A sua casa é uma farofa. Você não tem lugar para sentar na mesa. Quem é que senta na cabeceira da mesa da sua casa? É o sacerdote. Mas a sua casa nem mesa tem. Cada um come onde quer, do jeito que quer.
O seu filho come no quarto, a sua mulher come em pé na cozinha, e você come na sala assistindo o jogo. Fala para quem está do seu lado: a sua casa é uma farofa. O que está faltando lá? Sacerdote. Na minha casa, nós não tomamos nenhuma decisão sem rezar. Mas quem é que reza? Eu. Quantas vezes a minha esposa diz: amor, temos que tomar uma decisão, e eu falo: fica tranquilo, eu vou rezar, eu vou falar com Deus, e quando Deus me dá a resposta, eu dou para vocês. Por isso que quando eu tomo uma decisão lá em casa, a minha esposa e os meus filhos obedecem. Não é porque eu sou um macho alfa, não é porque eu tenho um pinto aqui, não, mas é porque eles sabem que eu tenho intimidade com Deus. E tem muito homem querendo ser um machão, porque você tem um pinto no meio das suas pernas, mas você não tem moral para falar, porque você não reza, você não tem intimidade. Você mal está indo no terço dos homens. Você acha que no terço dos homens uma vez por semana é bom? Não, eu quero ver você rezar todo dia na sua casa, eu quero ver você ler a Bíblia todo dia. Não estou aqui menosprezando. Temos que participar do terço dos homens, sim. Louvado seja Deus pelo terço dos homens no Brasil. Quantos homens estão voltando para a igreja através do terço dos homens? Isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Aplauda o terço dos homens. Mas eu estou pregando para gente inteligente, sim ou não? Estou pregando para gente inteligente, diga amém. Então o que é ser sacerdote? É você rezar, é você falar com Deus. É quando a sua esposa fala: amor, vamos fazer isso. É você falar: meu bem, só um pouquinho, eu vou rezar primeiro. E quando Deus me falar que é hora, a gente já tem hora. Reza para comer. Na sua casa ninguém reza para comer, parece um bando de pagão. Você senta e vai mandando comida para dentro, você não tem capacidade de agradecer o alimento. Você reza o terço dos homens, mas você reza o terço com a sua família. Quem tem que chamar para rezar o terço é você. Quem tem que chamar para ir na missa é você. Quem tem que chamar a família inteira para rezar é você. Você é o sacerdote daquela casa. Fala para quem está do seu lado: você é o sacerdote da casa. Quem está me ouvindo, diga amém. O sacerdote tem a missão de abençoar a família. Os meus filhos não dormem sem pedir bênção para mim. Mas você não diz: Deus te abençoe, meu filho. Os seus filhos não pedem benção a pai, não pedem benção a mãe. Por quê? Porque você não ensinou. A culpa é sua. Ah, porque os meninos são outros. Não, os meninos não são outros. Se os meninos são outros, é porque você é outro. Eu posso estar viajando onde é que estiver. Os meus filhos mandam mensagem todo dia: papai, estou indo dormir, benção. E eu respondo: Deus te abençoe, meu filho. Porque eu sou o sacerdote da minha casa. Na minha mesa, quem senta na ponta sou eu. Se eu estou viajando, ninguém senta, a mesa fica, a ponta fica vazia. Por quê? Porque aquele lugar é o lugar do sacerdote. É o sacerdote que fala com Deus, é o sacerdote que abençoa a família, é o sacerdote que representa a família diante de Deus. Fala para quem está do seu lado: a sua casa é uma farofa. Fala para quem está do outro lado: está precisando de sacerdote lá. O que é isso? Bora! Rezar, filho, jejuar, ler a Bíblia, participar do terço dos homens, mas com vontade. Você vai no terço dos homens uma vez por mês? Ou você começa a participar do terço dos homens quando tudo na sua vida está ruim? Na hora que as coisas melhoram, você foge da igreja. O que é isso? Você é um picareta, mas sacerdote você não é. Sacerdote é aquele que o pau está quebrando, fica na igreja. Tudo está bem, fica na igreja. Mas só que é um costume: eu acho que eu vou dar um tempo, porque as coisas lá em casa não tá boa, porque eu estou desempregado. Então quando as coisas melhorarem, eu volto para o terço dos homens. Sabe quando você vai voltar? Nunca mais. Por quê, Eduardo? Porque sempre nós vamos ter um BO na nossa vida. Então o que é o papel do sacerdote? Você está empregado, fica na igreja. Você está desempregado, fica na igreja. Você está casado, fica na igreja. O pau está quebrando no seu casamento, fica na igreja. Os filhos estão bons, fica na igreja. Os filhos não estão bons, fica na igreja. Você está doente, fica na igreja. Você está saudável, fica na igreja. Está com dinheiro, fica na igreja. Está sem dinheiro, fica na igreja. Onde é que você tem que ficar? Fala para quem está do seu lado: aqui é o seu lugar. Pode aplaudir isso em nome de Jesus. Qual que é a primeira função de um homem? Ser sacerdote.
ser. Segundo função principal de um homem, repita comigo: governo. Qual é a segunda função de um homem? É governar a casa. O que é isso? Precisamos aqui voltar homens a governar a casa. Essa geração de homens que não toma decisões. O que eu mais atendo é mulheres dizendo: Eduardo, o meu marido só faz para pôr dinheiro em casa, mas ele não ajuda nas decisões, ele não faz nada. Esta geração de homens de síndrome de Peter Pan, homens de 20, 30 anos que não trabalham, fica inteiro jogando videogame, ou o cara até trabalha, mas chega em casa, vai ficar jogando videogame o final de semana inteiro, ou vai ficar maratonando Netflix. Ei, você precisa assumir o governo da sua casa. Quem é o governo? A decisão é sua, a palavra final é sua. Tem muitas mulheres cansadas, porque estão fazendo o papel dos homens. É preciso voltar a ser homem, minha gente. Homem que assume o governo, homem que carrega o peso, homem que faz o fardo. Homem tem que ser governador da casa. Fala para quem está do seu lado: está faltando governo na sua casa. Quem me ouve, diga amém. O que é governo? A palavra final é sua. Mas agora você acha que a sua função é trabalhar e pôr dinheiro dentro de casa. Não, Eduardo, porque eu trabalho demais, eu não deixo faltar nada em casa. Isso não é mais do que a sua obrigação. Mas se você casou, bebê, aguenta o BO. Não basta pôr dinheiro em casa, vai ter que participar da educação dos filhos, ir em reunião de escola de menino, acompanhar para casa, ajudar a esposa, consertar as coisas dentro de casa. Agora eu vou na sua casa, tem lâmpada queimada, fechadura enroscando, torneira pingando. O que representa para mim? Que lá tem um frouxo, mas não tem homem. Fala para quem está do seu lado: você tem cara de frouxo mesmo. Mais escuto é mulheres dizer: Eduardo, faz 6 meses que o chuveiro está pingando, eu já falei para ele, mas ele não conserta. O que é isso? Ela casou com banana, mas não casou com homem. Quem tem que mandar consertar a porta que está caindo é você. Quem troca a torneira é você. Quem troca a lâmpada é você. É função sua, filho. Eduardo, eu não sei fazer. Então não é você que tem que fazer, mas é você que tem que contratar alguém para fazer. Viajo demais, mas quem conserta as coisas na minha casa sou eu. Ou se eu não sei consertar, eu chamo o cara para arrumar. Mas quando é que ele vai? Quando eu estou em casa. Não sou besta. Sou casado com uma loira linda, de olhos verdes, um bocão. Aqui que eu vou deixar homem na minha casa, se aí eu estar lá. Aqui. Agora você é muito inocente, você é um frouxo, você não conserta, você não arruma. A sua casa tem porta caindo, torneira pingando, lâmpada queimada, chuveiro enroscado, e você não arruma e nem manda arrumar. O que está faltando lá? Um homem de verdade. Fala para quem está do seu lado: tu é frouxo mesmo. O homem dá a palavra final. O homem que dá a palavra final. Lá em casa a última palavra é minha. Tem coisas que eu viajo muito, e acontecem situações lá que a minha esposa poderia resolver, mas ela fala: não é função minha, é função do Eduardo. Até com os meninos, existem situações que ela poderia resolver, mas ela fala: resolva isso com o pai de vocês quando ele chegar. E às vezes, filho, eu chego 7 dias de missão, cansado, pó da bagaça, e quando eu entro de casa, ela fala: chegou? Eu falo: aham. Ela fala: então, a lâmpada queimou, a torneira está pingando, os meninos estão atacados, se vira, porque isso é função sua. Estou indo dormir, beijinho no ombro. Mas o que é isso? Tem que resolver. Eu sou o governador daquela casa. Fala para quem está do seu lado: governo. A palavra final é sua, quem manda consertar é você. Mas não é a palavra final de autoritarismo,
Por que muitas mulheres não se submetem a você? Porque você vê com esse discurso: eu que mando, porque eu sou o homem. Isso é autoritarismo, isso não é autoridade. Autoridade é, meu bem, qual é a melhor decisão para nós? Vamos pensar juntos. A minha visão enquanto sacerdote e enquanto governo é essa, mas a palavra final é minha, mas pensamos juntos. Agora tem muita gente aqui que manda: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então você já perdeu a autoridade dentro da sua casa há muito tempo, porque você quer que todo mundo fique te obedecendo, mas você não faz a metade daquilo que você fala. Seu jacu, eu ia falar outra palavra. Fala para quem está do seu lado: tu é frouxo mesmo. Olha para mim, governo, esse bando de homem playboyzinhos, um homem casado com comportamento de adolescente de 15 anos, é o meu carro, o meu tempo, a minha academia, mas você não dá um beijo, um cheiro na sua esposa há muito tempo. Você se acha o bonzão, mas você já não dá um cheiro na esposa há muito tempo. Ser governo significa também você ter domínio sobre si. Olha para mim, uma geração de homens afundada em prostituição. Você fica assistindo pornografia o dia inteiro, você fica batendo 5 punhetas por dia, mas você não tem a capacidade de fazer a sua mulher chegar no orgasmo uma vez na vida, seu otário. O que eu mais escuto de mulheres pararem no corredor de encontro e dizer: Eduardo, eu sou casado há 10, 15 anos, mas eu nunca tive um orgasmo na vida. O que eu falo para ela? Tu casou com banana mesmo? Mas aí você fica achando bonzão. Você vai na academia, fica pegando peso. É a sua bicicleta, é a sua academia, é o seu carro, é o seu futebol, mas você não dá uma bem dado. Aí você fica assistindo, olhando bunda de mulher na rua. Esse grupinho de WhatsApp que você tem no celular, que recebe putaria, bunda de mulher de fora. Sai dessa merda. Você não precisa ficar olhando bunda de mulher na rua. Você não precisa ficar assistindo filme pornográfico, porque a melhor mulher da vida, a mulher mais gostosa deste mundo é a minha. Eu não vou falar que é a sua, não sou louco. Tem 800 cabras aqui, se eu falar que a mulher mais gostosa é a sua, eu vou apanhar, não sou louco. Então qual que é o problema? Você fica assistindo pornografia o dia inteiro, e você é tão idiota, que você não sabe que uma cena de filme pornográfico, que você assiste em 15 minutos, 20 minutos, é gravado em 3 dias, 4 dias. E você fica consumindo aquela merda, você acha que aquilo é real, e aí depois à noite, você quer que a sua esposa fique fazendo canguru perneta, pulando de cima do guarda-roupa, como se você fosse ter o mesmo desempenho dos garotão do filme, né? Fala para quem está do seu lado: ah, coitado. Olha para mim. E a pornografia, ela é tão danosa, eu trabalho com dependente químico, e isso já é comprovado pela medicina. A pornografia causa um dano no teu cérebro maior do que a heroína e a cocaína. Então você começa a assistir filme pornográfico, daqui a pouco você tem que consumir mais, cada vez consumir mais, cada vez mais, filmes mais pesados, você vai se masturbando, e daqui a pouco você pode te dar uma infertilidade. E outra coisa, você não tem mais prazer com nenhum tipo de mulher. Por que, Eduardo? Minha gente, seja inteligente. Quando você vai se masturbar, você se masturba na velocidade que você quer, na pressão que você quer, e não existe órgão sexual feminino que vai dar a pressão que você quer e a velocidade que você quer. Então se você ficar se masturbando, você não vai ter prazer mais com nenhuma mulher. Então isso é danoso e prejudicial para o seu casamento, além de te dar ejaculação precoce. E aí tem um homem que reclama: Eduardo,
é porque a minha mulher não gosta de namorar. Mas também, você é um grosso, você é um estúpido, você trata a sua mulher mal o dia inteiro, e à noite você quer namorar, seu ordinário. Nem eu daria para você, filho de uma égua. O sexo para a mulher começa no café da manhã. Levanta, bom dia meu amor, como é que foi a sua noite, dormiu bem, descansou? Estou indo para o trabalho, viu? Te amo, gostosa. Quando é umas 10 horas da manhã, você manda um zap para ela: amor, estou aqui no meio do trabalho, o pau está quebrando, mas eu não paro de pensar em você, saudades. Essa mulher vai falar: gente, esse homem hoje está diferente. Volta para o trabalho, essa mulher vai dizer: gente, esse homem hoje está que está, ó. Quando você chegar às 6 horas da tarde, passa, traz uma flor para ela. Eduardo, não tem dinheiro para comprar flor, rouba do quintal do vizinho, filho. Chega com uma flor. Quando você chegar em casa à noite, filho, essa mulher vai estar pegando fogo. Como dizem por aí, homem é forno micro-ondas, ligou, pegou. Mulher é fogão a lenha. Ou seja, você começa a acender o fogo do fogão a lenha de manhã, mas quando é à noite, o fogão vai estar pegando fogo. E aí eu quero ver se você vai ter lenha, nego, para queimar a noite inteira. Agora você trata mal a mulher o dia inteiro, e aí você arranca a roupa e quer que ela tenha prazer com você. Fala para quem está do seu lado: ah, vai cuidar da sua vida. Pornografia, prostituição, grupinho de WhatsApp, piadinha de duplo sentido, isso não é papel de homem de verdade. Homem de verdade não é aquele que come todas as mulheres por aí, mas homem de verdade é aquele que tem uma única mulher e faz essa mulher se apaixonar por ele todos os dias. Eu moro em 7 Lagoas. Da minha casa até o aeroporto dá 2 horas de viagem, de carro, não tem sinal de celular. Eu saí da minha casa terça-feira 18 horas, para ir para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, era 8 horas, estava sem celular, não tinha sinal. Quando eu cheguei no aeroporto, meu celular vibrou, eu olhei, tinha uma mensagem da minha esposa, mandado às 6h10 da tarde, ou seja, 10 minutos depois que eu tinha saído. Ela escreveu assim: amor, vai em paz, Deus te abençoe, que a missão seja frutuosa, mas volta logo para casa, porque eu já estou morrendo de saudade de você. E eu falei: uau, esse cara sou eu. Agora a sua mulher dá graças a Deus quando você sai de casa. Você falou que vinha para o encontro dos homens, ela falou: graças a Deus, um dia de folga. Por quê? Porque você é chato. A sua mulher dá graças a Deus que você vai trabalhar, ela dá graças a Deus que você vai para o futebol, ela dá graças a Deus que você sai de casa. Por quê? Porque é a única hora que ela tem de estar de sossego. O que é que está faltando lá? Governo. Fala para quem está do seu lado: seja homem. Quem me ouve, diga amém. Pornografia, prostituição, indelicadezas, grosseria. Você trata mal a mulher o dia inteiro. Vigia, filho, vigia. O governador é isso. Outra coisa, homens aqui que trabalham demais, a sua mulher não trabalha fora e você se acha superior a ela. Dinheiro em casa é do casal. Se você casou, filho, aguenta o BO. Agora um bando de homem aqui, porque é o meu dinheiro, você tem conta separada, a sua mulher não sabe quanto você ganha, você gasta onde que você quer, e é por isso que você está falido financeiramente, é por isso que você não prospera, é por isso que você não cresce, é por isso que você não avança, porque a palavra vai dizer: Deus não abençoa lugares aonde não há concordância. Então dinheiro em casa é do casal, as despesas é do casal. Quanto é que a gente faz de dinheiro por mês em casa, da família? As contas é da família, o dinheiro é da família, tudo é da família. E aí eu acho humilhante mulher chegar em mim e dizer: Eduardo, eu não trabalho fora, mas eu tenho que me humilhar para o meu marido dar dinheiro para me comprar uma calcinha. Eu falo: seu marido é um otário, porque ele não investe nem naquilo que ele vai usufruir. E entenda, uma calcinha para mim e para você, talvez seja apenas mais uma calcinha e um sutiã,
Para as nossas mulheres, não é mais uma calcinha e um sutiã, é a calcinha e o sutiã. Vou dar um exemplo. Outro dia estava eu no shopping, num dia de folga com a minha esposa, com os meus filhos. Entramos numa loja de lingerie. Depois já tínhamos andado o shopping inteiro. Na hora de ir embora, a Edna falou: amor, eu vou ali comprar uma lingerie para mim. Falei: então fica aqui, escolhe. Eu vou lá pagando o estacionamento do carro com os meninos e já volto, te pego para a gente ir embora. Ela falou assim: beleza. Aí fui, paguei o estacionamento, dei uma volta com os meninos. Quando eu voltei lá, ela já estava no caixa, já com o negocinho embalado. Cheguei, estufei o peito, falei: eu sou governo, vou pagar essa coisa. Arranquei o cartão do bolso e falei para a moça: pode pagar. Ela olhou para mim, a moça do caixa falou assim: o senhor quer parcelar? Eu já puxei o cartão para trás, falei: esse trem vai ser caro. Eu falei: moça, desculpa, quanto é que custa? Ela falou assim: R$199,90. Eu olhei para minha esposa e falei: amor, R$199,90 numa calcinha e no sutiã. A Edna olhou para mim e falou assim: não é uma calcinha e um sutiã, é a calcinha e o sutiã. Eu peguei o cartão, falei para a moça: passa esse negócio aí. Olhei para a Edna e falei: e quando chegar em casa eu quero conferir esse trem de perto. Pode aplaudir. Repita comigo: sacerdote, governo, protetor. O que é protetor? Fisicamente, espiritualmente, você tem a missão de proteger a sua casa, a sua família. Quem carrega a sacola mais pesada é você. Quem tem que carregar a caixa é você. Quem tem que suar é você. Quem tem que se lascar de trabalhar é você. Você é o protetor da casa. Pensa comigo. Você está indo passear com a sua esposa na calçada, na rua. De qual lado a sua esposa anda de você? Qual que é o lado certo da mulher? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Não importa. Depende do lado que você está na rua. Ela tem que estar do lado de dentro e você na beira da rua para proteger ela. Você é o protetor. Quem assume risco é você. Quem diz é hora de ir é você. Então você tem que proteger a sua esposa. Agora tem um bando de homem aqui que você sai com a sua esposa e nem na mão você pega mais. Vocês parecem duas antas. Você vai andando na frente e a mulher vai correndo atrás de você. Você não pega na mão, você não abraça, você dá um beijo. Tem gente aqui que não sabe nem beijar mais. Tem homem aqui que não sabe a cor preferida da esposa. Você não sabe a comida preferida da sua esposa. Você não sabe a música preferida da sua esposa. O que está faltando é protetor. Meu filho, se eu estou andando com a minha esposa, eu estou o tempo todo aqui, ó, de mão dada, braço dado. Se a gente chegou no lugar que está muito cheio, eu paro atrás dela e já meto a mão no ombro ou na cintura, dizendo: aqui tem dono, filho, aqui não. Aqui não, é minha. Agora você não pega na mão, você não abraça, você não dá beijo, você não dá cheiro. Está faltando o quê? Protetor. Você tem que passar segurança para sua esposa, segurança para os seus filhos. Se o pau está quebrando, quem tem que chegar lá e falar: amor, o pau está quebrando, mas eu estou aqui, fica tranquila, vai ficar tudo bem. Eu estou no controle. Tem muita mulher aqui que se sente insegura porque você não passa segurança para ela. Assuma o seu papel, homem. Seja o sacerdote, seja o governador, seja o protetor fisicamente, protetor espiritual. Blinda a sua casa, corta essas porcarias de pornografia, de grupinho de WhatsApp. Hoje tem homem aqui que vai ter que sair de grupo de WhatsApp. Saia! Essa porcaria que vive bunda de mulher, piadinha de duplo sentido. Cuidado com amizades. Esse grupinho de futebol, que depois do futebol é só motivo para putaria, para churrasco e para falar mal de mulher e para ficar traindo a esposa, sai dessa merda. Você não precisa disso. Você tem que ser um homem de Deus, um homem justo. E a mulher que você precisa é essa que Deus já colocou do seu lado. Honre essa mulher, faça ela feliz, seja feliz você. E então assim nós seremos homens segundo o coração de Deus. Pode aplaudir isso. Repita comigo: sacerdote, governo, protetor. Saia daqui hoje com atitudes concretas. Chega na sua casa consertando tudo que está quebrado lá. Ame essa mulher, beija essa mulher, ama os seus filhos, beija os seus filhos. Governo, protetor.
sacerdote. E assim então nós seremos homens segundo o coração de Deus. Amém, 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 amém. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu a pregação, sim ou não? Sim ou não? É isso que Davi falou para Salomão: Salomão, meu filho, papai errou demais, papai cometeu adultério, papai cometeu assassinato, mas quanto a ti, Salomão, seja diferente, seja homem. Fica de pé, dá um glória a Deus maravilhoso, e uma salva de palmas para Jesus. Bota no seu peito e diga: sacerdote, governo, protetor, esse cara sou eu. Diga: sacerdote, governo, protetor da minha casa sou eu. Sacerdote, governo, protetor da minha família, sou eu. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu assumo este papel, esta responsabilidade de assumir o meu papel de sacerdote, governo, protetor. Eu quero, Jesus, ser um homem melhor. Me ajuda a exercer os meus papéis, as minhas funções dentro da minha casa. Eu quero, me ajuda. Eu sou sacerdote, governo e protetor da minha casa. Vamos cantar, ministério, um refrão. E com essa alegria, vamos pedir ao Senhor que renove cada um de nós, e que tudo isso que foi trazido por meio do Espírito Santo, atribuído pelo Senhor a Eduardo, seja vivido entre nós. Renova-me, Senhor Jesus, ponho em ti meu coração. Diga para ele: porque tudo que há, porque tu dentro de mim, diga, precisa ser mudado. Porque tudo que há, dentro do meu coração, precisa mais de ti. Levanta seus braços lá no alto, solta sua voz. Renova-me, renova-me, vai. Renova-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Diga: já não quero ser igual. Já. Então peça ajuda, peça ajuda. Diga: renova-me. Renova, Senhor. Põe em mim teu coração, teu coração. E a mão assim, ó, porque tudo que há dentro de mim. Canta forte suas vozes. Porque tudo que há, dentro do meu coração, precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Com seus braços levantados lá no alto, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, neste dia, diga seu nome. Eu, Eduardo, eu, Marcos, me coloco na tua presença, e eu renuncio agora, a Satanás e todos os seus demônios, e todas as suas armadilhas, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Senhor Jesus, eu renuncio agora a todo pecado da luxúria, prostituição, pornografia,
pornografia, vícios do álcool, das drogas, da prostituição, da masturbação, sai da minha vida agora, sai da minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor, hoje eu assumo o meu papel de ser o sacerdote, de ser o governo, de ser o protetor da minha casa. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais. Hoje eu assumo o meu lugar de ser o homem da minha casa, ser o homem da minha de casa. assumir o papel do homem verdadeiro, Assumir o papel do que homem honra verdadeiro. sua esposa, Que honra a sua que esposa. honra a sua família. Que honra a sua família. Senhor Jesus, Senhor Jesus. hoje eu me comprometo contigo, Eu me comprometo neste ano da esperança, neste ano da esperança, de não desistir, de não desistir da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família. Senhor Jesus, Senhor neste ano que a igreja nos convida Este ano que a igreja a nos convida. ter esperança, Ter esperança. eu terei esperança, Eu terei esperança. de tempos melhores, De tempos melhores. na minha casa, Na minha na casa. minha família, Na minha família. na minha vida profissional, Na minha vida na minha profissional. vida financeira. Vida financeira. Por isso eu te consagro, Jesus, Eu te consagro. os meus sonhos, Os meus os sonhos. meus projetos, Meus projetos. o meu futuro, Meu futuro. a minha vida profissional, Minha vida a minha vida profissional. financeira, Vida a minha financeira. sexualidade, a minha Sexualidade. genitalidade. Sim. Eu te consagro tudo, Jesus, Eu te consagro tudo. porque eu quero ser Porque eu quero ser renovado, renovado. cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu vou ser Eu vou ser sacerdote, governo e protetor da minha casa. Eu sou Eu sou protetor, protetor, governo Governo. e sacerdote da minha casa. da minha casa. Amém. Renova-me, Amém. renova-me, vai. Para encerrar, bem bonito. Lembra-se os braços lá em cima, vai. Renova, Solta sua voz, vai. Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova, Senhor Jesus. Ponho em ti meu coração. E com a mão lá em cima, diga bem forte: porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Precisa. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro do